Salve meus peixonautas, tudo bem família? Jorge Roberto na área para mais um vídeo no canal. Dois peixonautas, o canal que não para, mas deu uma parada. Na verdade tem que ser dita. Foram 2 dias aí de vídeo sem canal sem vídeo. Porque... vídeo sem canal é foda. Porque é o seguinte, Natal veio forte, realmente. Folguei, comi bastante, tem que ser falado. Uma ceia farturenta, né? Família, harmonia, foi bem bacana. Mas hoje, voltando à ativa, né? Aos negócios. E o que eu vou falar hoje, rapaziada? Um pouquinho de tudo. Feliz Natal a todos também, né? Um dia depois do Natal, um pouco atrasado. Mas desejo... espero que vocês tenham passado, na verdade. Um Natal harmonioso. Um Natal... em família, né? Pessoas que a gente ama, gosta e quer por perto. Com fartura na mesa, celebrando esse dia tão especial, né? Eu tô com a minha toalhinha aqui, como vocês já sabem. Um calor impressionante, assim, coisa de louco. Desliguei o ventilador, então assim, tudo por vocês. Eu vou passar bastante a toalha em mim, porque tá muito quente mesmo, coisa de maluco. Mas é isso, rapaziada. Essa é a introdução do vídeo, tá? Peço like, peço inscrição pra você, a gente caminhando agora aqui, né, novato, sempre falo isso, mas é a verdade tem que ser repetida e dita, somos novatos, mas estamos crescendo, tá? Então se inscreva no canal, nos ajuda demais, e você que já se inscreveu, eu só posso agradecer, eu sempre agradeço, porque vocês nos ajudam muito, tá? Muito obrigado mesmo, você que se inscreveu, é nóis, tamo junto, tamo junto. Gente, é o seguinte... Hoje, sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025, o Santos inicia a sua pré-temporada oficialmente, numa modalidade jamais vista antes, pelo menos por mim, que é home office. Os jogadores vão treinar sobre a tutela dos comissionados da comissão técnica do Santos, né? E... aí no dia 2 de janeiro eles se apresentam oficialmente no CT Rei Pelé. Aí sim, para começar a pré-temporada como normalmente né? Em loco, jogadores lá treinando firme e forte para dia 10 de janeiro, já agora, muito perto, né? Como foi passar rápido e como também assim, um período curto de férias, né? Dos jogadores. Já começar a temporada pro Santos, pro Peixão, no Paulista, Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro. Novo Horizontino esse, que é o eterno quinto, sexto colocado ali da Série B, é o tal do porteiro da Série B, impressionante, né? É uma pena pra eles, mas não tem muito o que fazer, né? Novo Horizontino mais um ano na Série B. E vai perder pro Santos? Tomara que sim, né? Começa a temporada com o pé esquerdo, Novo Horizontino, o Santos com o pé direito, ganhando... na estreia da temporada, já para trazer bons fluidos aí pro restante da nossa temporada, que vai ser diferente, né? Vai ser diferente, vai ser com um torneio internacional, Copa do Brasil, Brasileirão já começando em janeiro, não me lembro, tá? Realmente acho que não teve, assim, um Brasileirão que começa em janeiro, acho que não teve, né? Se eu não me engano é dia 28 de janeiro, tá? A estreia do Santos no Brasileirão. Se eu não me falha a memória, acho que contra a Chapecoense. Acho que gente. Eu vou falar um pouquinho aqui, nesse vídeo, sobre... assim, movimentação do Santos no mercado de transferências, né? O Loyola, como já foi trazido aqui no canal pelo Guilherme de Andrade, meu parceiraço, ele tá negociando com o Santos e parece já ter acertado a base salarial. Então, entre Santos e jogador, tudo indica que já foi acertado, que eles já estão certos. Já estamos caminhando para contratar o jogador. Mas falta, acho que o mais difícil, o Independiente, que tem sido uma pedra nos sapatos nas últimas negociações. Os times argentinos têm dificultado muito para o Santos, porque o Santos também não tem uma fama de bom pagador. E aí fica nessa de o Santos garantir que vai pagar, que tem de onde tirar dinheiro, e o Independiente confiar nessas garantias, né? O Santos... nesse ano tem realmente mais competições para disputar e aí vai ter como garantir com mais eficiência essa verba que vai vir aí, né? Porque são competições internacionais, competição, né? No singular, na verdade, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, de repente, se o Santos avançar, paga-se muito bem.
Essas vão ser as garantias do Peixe, imagino eu, pro Independente da Argentina. Só que assim, eu quero falar também do que o Santos planeja para ele como instituição. É saudável isso que o Santos está fazendo? Porque o Santos sempre diz que está sem dinheiro, não tem dinheiro para nada, mas aí vai e contrata o Loyola por 6 milhões de euros. Eu acho que dá 30, né? 30 milhões de reais, 30 e tantos milhões de reais, 32. É o valor que pagou no Tassiano. O Loyola parece bom jogador, pelo que eu vi no vídeo do Guilherme, pelo que eu vi também na internet aí. Lógico que highlights vai sempre mostrar o jogador se dando bem, né? Bons momentos, óbvio. Mas parece ser bom jogador, pelo que falam também por aí. É um bom volante, né? Mas aí contrata ele por 30 e tantos milhões, que até pode ser que seja um preço justo, né? Porque, beleza, o mercado tá inflacionado, né? Os jogadores são caros mesmo. Mas o Tassiano era um caso, assim, realmente de questionar muito a direção, né? Por que 30 e tantos milhões? Eu lembro quando o Santos contratou ele, tinha um canal, eu acho que é Luiz Heitor o canal no YouTube, é um rapaz que cobre majoritariamente o futebol nordestino. Faz um belo trabalho, inclusive. E ele também fala de outros clubes e tal, né? Ele fala do futebol brasileiro, mas com foco maior no futebol nordestino. Ele disse no canal dele, né? Ele que acompanha de perto os times do Nordeste. E aí ele falou, pô, o Tassiano, ele é bom jogador. Mas pra 30 e tantos milhões de reais, é uma loucura que o Santos faz, uma heresia. O Santos tá querendo, pô, tá superfaturando a transferência. Então, assim, já era pedra cantada que a transferência do Tassiano, pelo valor que foi feito, era uma loucura. Mesmo assim, o Santos foi lá e contratou. E deu errado, né? Deu muito errado. O Tassiano não conseguiu jogar o ano inteiro. Aí, no último jogo do ano, realmente, o Tassiano foi o tal do Tassitanos ali. Fez um jogão, né? Ele já entrou com confiança. Antes mesmo do gol, eu já tava sentindo ele diferente. E tomara que nessa próxima temporada ele jogue bola, né? Seja útil para nós. Mas ainda assim é um valor que não faz sentido. E aí, em contraponto a isso, o Santos tem que vender as suas joias, né? O Robinho Júnior, que mal jogou, não teve um jogo de titular na Vila Belmiro. O Santos, assim, tem uma chance gigante de vender o menino. Se vê uma proposta de fora, por exemplo, o Robinho foi assistir um jogo da Inter de Milão lá no San Siro, né? Se eu não me engano, foi no San Siro. Enfim, foi assistir um jogo da Inter que tem interesse nele. Então, assim, já tá se estreitando os laços Robinho e Inter. Com certeza com a anuência do Santos. Então, assim, não joga-se muito na Vila, contrata-se jogadores de fora muito caro, paga-se salários astronômicos e a gente vai se desfazendo dos nossos ativos aqui, nossos meninos que a gente nem vê jogar. E assim vai indo, né? Assim vai indo. O Santos vai se desfazendo dos seus jogadores que vai sempre brilhar em clubes alheios aí, né? Não no Santos. O Santos contratar mal. Tem acertos. Não é que o Santos sempre vai contratar mal, sempre vai errar. O Santos, ele acerta. É de tanto errar, uma hora certa, né? O Brasão é um acerto, o Willian Arão é um acerto, inclusive sem custos, né? Agente livre, o Willian Arão. Tem os seus acertos. O lateral direito, que foi criticado por mim mesmo, assim, quando veio do São Paulo, eu vi com maus olhos. Tá jogando demais. Igor Vinícius tá jogando demais. Então, assim, tem acertos. Mas a que preço são esses acertos, né? O Santos precisa, assim, se desfazer, por exemplo, do Souza. Vai vender o Souza? Quanto tempo a gente não tem um lateral esquerdo que é eficiente, né? Ofensivamente, muito bom. Defensivamente ele não é um primor, mas ele é útil. Ele não é ruim, não é uma nulidade defensivamente, né? Então, assim, vai se desfazer de alguém, gente. Não vai ser... eu acredito, né, pelo menos, que não vai ser uma janela de transferências que o Santos não vai vender uma grande promessa. Seja o Brasão, que eu acho que já até não é mais promessa, e sim uma realidade. Seja esse lateral esquerdo, nosso querido Souzinha, ou Robinho Júnior, que mal vimos aqui. Então, assim, Bom Tempo. Foi especulado que pode se trocar o Gabigol pelo Bom Tempo ali no balaio Cruzeiro. Eu fico louco com isso. A vontade que eu tenho aqui é de xingar muito. Sim, porra, xingar mesmo, assim, ofender. Mas não vou fazer isso, claro. Mas eu fico louco, pô, eu fico puto da vida. Bom Tempo, pra mim, que acompanha o Santos todos os jogos, é um menino com um futebol
de altíssimo nível. Muito, assim, parece que ele tem muito mais experiência do que ele tem, de fato, né? Porque subiu agora, né, nesse ano que está se encerrando, e uma maturidade. Ele perdeu a sequência, se machucou, perdeu a sequência, quando entrou em poucos minutos, não jogou tão bem, é verdade, mas é um menino que tem muito potencial. Aí o Santos vai numa troca com o Gabigol, que tá em baixa, que beleza, que pode vir e de repente voltar a ser o Gabigol, né? Voltar realmente a brilhar e ser decisivo. Mas e se, né? Será que vai? O Santos vai pagar uma bala pro Gabigol. Fala-se por aí 1,5 milhão. Será que vai ter luvas nessa brincadeira? Normalmente tem, né? Então, reclama-se muito o Santos, né? De dinheiro, não tem dinheiro aqui, não tem dinheiro acolá. Mas faz contratações que vão na contramão do discurso, né? O Loyola é um. Pô, 6 milhões de euros, 30 e tantos milhões de reais. Espero que jogue muita bola. Mas o Santos vai na contramão no discurso, né? E aí vai vender os meninos. É sempre assim. Então tem que dar muito certo. As contratações têm que dar certo para fazer valer a pena esse investimento que o Santos próprio disse que não tem grana, para no final a gente não ficar mais endividado e mais endividado. Porque se o Santos tem um retorno esportivo, essas contratações elas fazem até sentido, né? Se o Santos consegue ir longe numa Copa do Brasil, consegue ganhar algum título, o quanto vale um título, né? É uma questão filosófica, né? Não tem valor, ou tem valor? Não sabemos, né? Assim, é uma resposta que vai mudar de acordo com para quem você pergunta. A resposta ela flutua, né? Varia. Mas sim, a gente precisa de um título, o torcedor tá machucado, a gente tem sofrido muito, né? Nos últimos anos. A gente precisa de um título de expressão. Por exemplo, se ganhássemos o Paulista esse ano, porra, seria uma loucura. A verdade é essa. A gente não ganhou o Paulista há tanto tempo, né? Que seria um título top. Pra nós, a gente sabe que não é, né? De todas essas competições, se a gente ganhar o Paulista ao invés de qualquer outra, seria, assim, o título de menor expressão dentro dessas competições que a gente disputa, né? Mas, ainda assim, é um título, e eu acho que a gente comemoraria muito. Mas, uma Sul-Americana, pô, aí já vejo com outros olhos. Tô falando tudo isso porque aí, beleza, gastando bastante dinheiro e tendo um retorno esportivo, com títulos, e aí vai ter a premiação dessas competições, eu acho que até a conta vai fechar, né? Mais exposição da marca na televisão, então vai aumentar a receita de TV. Então acho que poderia fazer sentido, mas é uma aposta perigosa do Marcelo Teixeira e os seus comandados ali, né? Com o Alexandre Matos. Porque se o Santos não tem dinheiro, de repente o cenário ideal seria manter os pés no chão e fazer contratações sóbrias, né? Sem muita pompa. Neymar fica? Provavelmente sim, gente. Já trouxemos aqui no canal, inclusive, né? Que o Santos e o Neymar se acertaram, mas o Neymar estica essa corda até o último dia, impressionante. Eu não vejo com bons olhos isso, tá? Realmente me parece que ele tá aqui só porque realmente é a única opção pra ele, né? O que faz sentido pra ele. E esse papo de renovar de 6 em 6 meses eu não gosto. Eu acho um absurdo, pô. A verdade é essa. Eu nunca vi jogador nenhum ficar renovando de 6 em 6 meses. Beleza, já vi renovar de 6 meses, mas aí depois, com um contrato de produtividade, o jogador vai bem, aí renova 1 ano, 2 anos. Que seja um. Mas, porra, de 6 em 6 meses... Desculpa a expressão, a palavra, mas é putaria. Vai tomar caju, como diz o Guilherme de Andrade. Então, assim, é um vídeo reflexivo mesmo, a moda antiga aqui, quem tá no canal desde o começo, apesar desse ser um começo, mas o começo do começo sabe que às vezes eu tenho esses vídeos aqui, de questionamentos. Para onde o Santos quer ir, gastando muito, é perigoso, é um risco. O Santos vai assumir esse risco? Parece que vai. Um Loyola altíssimo nível, né? Desculpa, altíssimo cifras, né? Um altíssimo valor pro Santos, claro, né? Se o Flamengo tá na pista para contratar um jogador de 6 milhões de euros, eu acho que não vai mudar nada na cotação do dólar pro Flamengo. Mas pro Santos, que é um time pobrinho, né, em relação a dinheiro, é uma grana alta. Então, são riscos que o Santos assume. E aí a conta ela vai chegar em algum momento. Provavelmente o Santos vai vender alguma joia. Eu não gostaria que isso acontecesse. Um bom tempo foi citado aqui no vídeo. Não sei se é verdade, mas foi
assim, foi um rumor que surgiu aí na mídia e que pode ser que o Bom Tempo vá pro Cruzeiro, não gosto disso. Mas é isso. O Santos procura o Rony também, né? Parece que tá negociando com o Rony. O Rony, assim, acho um jogador útil. Acho um jogador útil. Não é um primor, mas ele é um guerreiro da bola, né? É um guerreiro, se mata em campo. E não é um horroroso como pintam por aí. Não acho que ele é um horroroso, não. Mas também não é um craque, longe disso. Vamos ver para onde o Santos vai. Qual que é realmente a ideia da diretoria? É gastar bastante e colher os frutos, de repente, com agora tendo um técnico, né, de verdade. A gente ganhar alguma competição e aí ter o retorno financeiro, o retorno esportivo e aí depois sim vender alguns jogadores mais valorizados, né? Pode ser. Mas são aí, fica aí os questionamentos, as perguntas. Espero que dê tudo certo, que essa manobra arriscada seja certeira, porque o Santos não pode errar. E que a gente possa ser feliz novamente, né? A gente precisa muito de algo para nos apegar, porque ultimamente é só angústia, raiva e tristeza, né? Faz tempo que é assim. Vamos mudar, girar essa chavinha pra ontem e vamos, começar a desfrutar dos jogos, ver bons jogos do Santos, vislumbrar que o Santos tenha um futuro, né? E que a gente possa ser feliz, como eu disse, e comemorar, mas comemorar muito, beleza? Um Feliz Natal, tá? Novamente, eu sei que é atrasado, mas um Feliz Natal pra você, pra sua família, pras pessoas de bem. Acho que é isso o vídeo. Assuntos ao vento, tópicos variados, mas está entregue. Era isso que eu queria falar, um pouquinho de Santos, um pouquinho de mercado de transferência e sobre para onde a gente vai. O Santos começa hoje a pré-temporada, como eu disse, remotamente. Então, boa sorte aí para o Santos e seus jogadores, que façam um bom trabalho de pré-temporada para quando começar de fato a temporada, os jogadores estarem na melhor forma física dentro do possível, claro, mas para poder competir bem com um adversário como o Novo Horizontino, que já começou antes, né, a pré-temporada. Os times do interior tendem a começar antes para ter um nível acima em questão física, né? Porque para disputar com os grandes ali, em questão de jogadores, vai estar abaixo, mas na questão física, de repente, compensar de alguma maneira. Beleza, gente? Eu acho que é isso. Tô suando pra dedéu aqui, essa é a verdade. Um calor insano, mas é o verão, né? O verão tá aí. Pra quem é de praia, bora aproveitar. Eu vou trabalhar agora, terminar o vídeo, vou trabalhar no meu trabalho que dá dinheiro. Gente, falei bastante. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Se inscreva no canal que nos ajuda demais. Beleza? Dê like caso você goste do vídeo. Comente o que você quiser comentar. Valeu, fui, um abraço.